Olá pessoal, tudo bem? Na última semana a gente começou o nosso tema de células e suas organelas, agora a gente vai começar a ver as mais importantes de uma maneira mais detalhada. E a primeira que a gente vai começar hoje é com a membrana, porque a membrana, aquela membrana citoplasmática que fica em volta da célula, ela tem um impacto muito importante na vida da célula. Ela vai interagir com o meio ambiente, ela serve para proteção da célula, reconhecer o ambiente, regular a entrada e saída de substâncias, ela tem várias funções. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar esses conteúdos e essas habilidades. A relação entre soluto e solvente, o que é a osmose e a pressão osmótica. A gente vai ver também as diferentes funções da membrana celular, entender por que a gente precisa de uma alimentação completa e balanceada e como é que o nosso corpo sabe o que é comida e o que não é, e relacionar as funções vitais da célula com as partes que fazem isso, no caso de hoje, membrana. Então, o que acontece? Bom, a membrana, a gente pode dizer que ela é a organela mais externa da célula. Sempre que você precisar lembrar, pense na membrana como se fosse uma pele da célula, tá? Porque muitas funções que a membrana faz para a célula são análogas às funções que a nossa pele faz para a gente. Então, um jeito, não é cientificamente 100% preciso, mas é um bom jeito de você lembrar o que está acontecendo, tá? Então, primeira coisa, as coisas que a membrana faz pela gente. Ela dá uma proteção física para a célula, então ela é uma barreira, não deixa qualquer coisa passar. Ela também tem vários receptores que conseguem perceber o ambiente e entender o que está acontecendo, se o que está do lado de fora é uma ameaça ou é uma comida, tentar entender as condições do ambiente em que ela está. Ela também regula a entrada e saída de substâncias, porque você tem várias proteínas de transporte na membrana que são grandes canudos que vão permitir a entrada e saída de coisas que a célula precisa movidas. E ela também ajuda a célula a manter a coesão. Então, boa parte das organelas se mantém dentro da célula porque a célula tem um corpo, ela tem uma forma, tá? Agora, do que é feita essa membrana? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o lugar em que a célula vive. A célula, ela é pelo menos em média 70% água. Ela geralmente vive em ambientes que são úmidos. Então, no fim das contas, a função da membrana é separar as coisas que estão na água de dentro, que é o citoplasma, das coisas que estão da água de fora, que é o meio ambiente onde ela se encontra. No fim das contas, a membrana ela não pode ser feita de uma substância que dissolva na água, porque senão ela vai se espalhar nesse meio cheio de líquido. Qual é a substância que a gente conhece que menos mistura com água? O óleo, tá certo? Gordura. Então, a nossa membrana ela é feita principalmente de lipídios, que são moléculas de óleo, de gordura. Por isso que a gente chama ela de lipo. Agora, além dessa gordura, desse óleo que faz a camada da membrana, tem que lembrar que tem esse monte de função que eu acabei de falar para vocês. Então, a membrana ela está cheia de pequenas proteínas. Então, cada uma dessa imagem aqui, ó, eu tenho uma glicoproteína. É uma proteína que vai trabalhar, vai interagir com o açúcar. E eu também tenho outras proteínas que vão interagir com outras substâncias. Uma coisa muito importante é por que vírus e bactérias às vezes atacam uma espécie em específico, principalmente o vírus. Porque esses inimigos das células, por assim dizer, eles vão reconhecer essas substâncias que estão na nossa célula. E cada espécie geralmente vai ter as suas próprias substâncias. Então existem algumas pequenas diferenças entre as proteínas da célula de um humano e as proteínas da célula de um chimpanzé, e isso faz com que um vírus consiga atacar o humano e não atacar o chimpanzé ou vice-versa, tá? Então, no fim das contas, assim como a sua pele tem vários neurônios que percebem coisas diferentes, a célula, a membrana dela, tem várias proteínas que percebem coisas diferentes, beleza? Agora, além de sentir o ambiente, a membrana também tem a função de transportar. Então dá uma olhada nessa membrana. A gente tem esses tubos que vão servir de canais. Então, quando a proteína reconhecer que é algo bom para a célula, esse tubo vai sofrer uma mudança e vai permitir e causar a entrada ou saída das substâncias, porque também tem tubo para secretar coisas, tá? O importante é, esse formato, essas duas camadas acontecem porque essas coisinhas amarelinhas aqui, esses lipídios, eles vão ter que ficar em contato com a água, tá certo? Agora,
Como os lipídios costumam ser bem compridos, nós vamos ter nesses lipídios uma parte que interage bem com a água, que é essa parte de cima, essa bolinha, tá certo? Que a gente representa como uma bolinha, ela não é uma bolinha. Mas a gente representa como essa parte laranjinha aqui. E tem uma parte que é hidrofóbica, uma parte que não interage bem com água. Então o que acontece? Eu acabo tendo um monte de moléculas que tem uma ponta que gosta da água e uma ponta que não gosta. O problema é, a gente tem água dentro e fora da célula, certo? Como é que a célula resolveu esse problema? Bom, eu posso proteger essa parte que não gosta da água fazendo uma camada embaixo. Então, se as duas camadas que não gostam da água estão viradas uma de frente para a outra, fica tudo bem. Então é por isso que a gente fala que a membrana são duas camadas da membrana. Porque eu tenho as gorduras de cima, as gorduras de baixo, elas estão viradas uma virada para a outra, e assim a parte da membrana que não gosta da água fica estável, tá certo? Outra coisa, como é feito de gordura, a gente fala que a membrana é uma coisa fluida, e ela tem alguma mobilidade, tá bom? Então, no fim das contas, o que é essa membrana? São duas camadas, principalmente de lipídios e de proteínas, que ficam em volta da célula. Elas têm nelas estruturas para fazer as suas funções. As estruturas são principalmente essas proteínas. As principais são as proteínas de transporte, que deixam coisas entrar e sair, e as proteínas receptores, que vão reconhecer o que está para fora e para dentro da célula. Tudo bem? Agora, tem um problema aqui, porque essa célula ela vai ter a função de controlar a entrada e saída de coisas. Mas tem um pequeno detalhe que existem coisas muito, muito, muito pequenas. Tá? Então, vamos olhar isso aqui. Essa imagem aqui ela é bem bonita. Primeiro, nós temos alguma capacidade de algumas coisas atravessarem a membrana. Não são muitas, mas sim acontece. Tá? Quando a gente fala que a membrana regula a entrada e saída, a gente quer dizer que ela é uma membrana impermeável para algumas coisas e ela é uma membrana permeável para outras. O que é ser permeável? É permitir passagem, tá certo? Então, as coisas que ela bloqueia, ela é impermeável. As coisas que ela permite passar, ela é permeável, tá? No fim das contas, nós temos coisas que vão entrar sozinhos, e aí a gente fala que isso é o transporte passivo, ou seja, eu não gasto energia para jogar para dentro da célula ou para fora. E nós temos algumas coisas que são transporte ativo, isso significa que eu tenho que gastar energia para fazer essa substância entrar ou sair. Tá? Quando que a gente vai ter um ou outro? Bom, principalmente quando a gente está falando de coisas que estejam indo contra o gradiente de concentração. Ah, o professor começou a falar de química. Não, pensa o seguinte, se tem um monte de sal dentro da célula, é muito mais provável que o sal saia do que entre, certo? Então, se você não tivesse influência da célula, é comum que esse sal ia acabar se espalhando, ok? Porém, se a célula gosta muito do sal, ela precisa muito daquela substância, ela pode ativamente bloquear a saída e se esforçar para pegar mais. Isso é o transporte ativo, tá certo? Agora, se a célula não se importa tanto e deixa o sal ir embora, o sal está saindo por quê? Porque tem um monte lá dentro, então naturalmente ele vai escapar mais fácil. E aí isso é o transporte passivo, tudo bem? Por que isso é importante? Porque tem uma substância muito, muito, muito influente na nossa vida que ela é muito pequenininha. Então ela consegue fazer o transporte passivo com facilidade, que é a água. E pensando que a água vai conseguir passar da membrana do jeito que ela quiser, isso causa um impacto muito grande na vida da célula, porque você tem que pensar que ela tem um espaço limitado. Se começar a entrar água demais, é perigoso da célula explodir. Se começar a sair água demais, é perigoso da célula murchar. Então, no fim das contas, a gente vai ter esse transporte sendo regulado de alguma forma. Só que a membrana não consegue regular a água. A água consegue atravessar a membrana com facilidade.
Porque imagine o seguinte, eu tenho várias proteínas transportadoras que vão fazer o açúcar entrar, o lixo sair e por aí vai. Ela não vai conseguir impedir que entre água junto com o açúcar, tá certo? A água é muito pequena. É a mesma coisa a sua casa. Sua casa tem uma porta e ela é uma ótima proteção, você consegue regular quem entra e quem sai, em teoria, certo? Porém, se você abrir a porta para receber a pizza, vai entrar ar junto com a pizza, não tem o que fazer. Então você nunca vai conseguir controlar completamente o ar entrando na sua casa, nem saindo, tudo bem? Então, no fim das contas, o que importa para ver se a célula vai estourar ou se ela vai ficar tudo bem? Um conceito importante da química chamado soluto e solvente e como eles se interagem. Então, vamos relembrar um pouquinho esse negócio das misturas da química aqui. O que é um soluto? É qualquer substância que a gente consegue dissolver. E a gente dissolve onde? No solvente, que é 99% do tempo a água, tá certo? Eu posso usar outras coisas de solvente? Posso, mas a maioria dos experimentos usa como solvente a água. Então, esse soluto, ele geralmente, para ele conseguir se dissolver no solvente, tem que ser dois solutos e solventes que interajam, tá certo? No caso da água, tem que ser um soluto, então, hidrofílico. Se esse soluto consegue se dissolver na água, isso quer dizer que eles têm uma interação química. Geralmente são pontos de hidrogênio ou interações de atração. Isso faz com que o meu soluto se dissolva o máximo possível. Quando você joga um potinho de Tang na água, você vai ver que o Tang vai tentar se espalhar o máximo possível. E se você mexer o suco um pouco, se tiver bastante água, ele vai conseguir se espalhar, tá? Agora, quando a gente está falando de membrana, a gente está falando de uma barreira. Então, no fim das contas, se você pegar uma membrana e você colocar ela no meio, você vai impedir que esse soluto se espalhe à vontade. Só que tem um problema. Assim como o soluto é atraído pela água, a água é atraída pelo soluto. Então, quando você tem concentrações diferentes desse soluto dos dois lados da membrana, nós vamos ter um evento chamado osmose. A osmose é justamente a passagem da água para o lado que tem maior concentração, ou seja, tem mais soluto. Por quê? Porque o soluto atrai a água, tá certo? É só você pensar que a água é interesseira. A água sempre vai para o lado de quem tem mais, tá certo? Então, se fora da célula tiver mais soluto, a água vai sair da célula. Se dentro da célula tiver mais soluto, a água vai entrar na célula. Beleza? E por que isso é importante? Bom, isso é importante porque a gente precisa manter as nossas células saudáveis, tá? Então, eu não posso ir para qualquer lugar. As minhas células não podem ir para qualquer lugar que elas quiserem. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um ambiente que ele é mais salgado do que eu. Se o ambiente tem mais sal do que eu, o ambiente é considerado hipertônico. O que significa hipertônico? Mais concentrado. Hiper, muito, super, tá certo? Então, hipertônico é o lado que tem mais sal ou açúcar ou soluto, qualquer coisa que dissolva no meu solvente, tá? Se for o contrário, se eu tenho mais soluto, mais sal, mais açúcar, aí o ambiente é hipotônico. Hipo significa que tem menos, tá certo? O que é hipotermia? É você ter pouco calor, você está com frio, tá? Quando que a gente tem uma situação boa, tá tudo bem, tô saudável? Quando eu e o ambiente temos a mesma quantidade de soluto, porque daí a minha célula fica em equilíbrio e é a condição ideal, tá? Então vamos olhar essas imagens aqui. Essas 9 imagens é o clássico, tá? Qual que é a ideia? Aqui no primeiro quadradinho, eu tenho um lado da membrana com pouco sal e o outro lado da membrana com muito soluto. A água sempre vai para o lado que tem mais soluto. Se os dois estão iguais, se os dois são isotônicos, lembra que a água vai conseguir ir para um lado, mas ela vai conseguir para o outro. Nunca fica parado, porque eu não consigo bloquear a passagem da água, tá certo? Mas, se os dois lados estão iguais, significa que está em equilíbrio. Foi um ml para cá, mas veio um ml para lá, mas foi um para lá, mas veio um para cá, então fica tudo bem.
E se eu tenho mais soluto do que o ambiente, a água vem para dentro da minha célula. Qual que é o problema? Bom, se a água saiu de mim, isso significa que a minha célula murchou, certo? Então, imagina, eu tenho um balão. Se a água sai do balão, o balão murcha, certo? Se eu estou igual ao ambiente, a minha célula saudável, está vivendo muito bem, obrigado, ela vai ganhar um pouquinho de água, perder um pouquinho de água, continua viva. Se eu estou mais concentrado que o ambiente, a água entrou em mim, o balão vai enchendo de água, enchendo de água, enchendo de água, até que uma hora a sua célula estoura. Beleza? Aqui tem isso é o efeito da osmose. Só que aqui tem um porém. Esse estrago todo acontece nas células animais. Porque os vegetais e as bactérias e alguns outros organismos que são feitos só de uma célula têm uma proteção especial para não acontecer esse tipo de erro. Porque você, se estiver num ambiente muito salgado, você vai para um lugar melhor. A planta tem que ficar lá, certo? Então, como é que a planta evoluiu? Qual foi a seleção natural para que a planta chegasse numa situação que ela pudesse sobreviver? A planta tem essa parede celular que eu comentei na última aula em volta dela. Como essa parede é dura, e como a membrana fica ligada à parede, no fim das contas, a minha célula não vai conseguir murchar muito. Porque, de novo, a membrana está grudada na parede. Então, quando ela começar a perder água, vai gerar um vácuo ali, que vai segurar para a água continuar aqui dentro. Quando tiver as duas concentrações iguais, a planta vive muito bem, obrigado. E se a planta tiver com mais soluto do que o ambiente, para a planta não tem problema, porque ela não vai encher até explodir, ela vai encher até bater na parede. Como a parede é dura, as plantas não estouram. Tudo bem? Continuando. Só que qual que é o impacto disso? Professor, coisa chata, osmose, para que serve isso? Não serve para nada. Bom, a osmose é justamente uma das maiores causas de morte que a gente tem nos seres humanos, que é a pressão alta. Tá? Então imagine o seguinte, todos nós precisamos consumir água potável. A gente não consegue beber qualquer água por causa da osmose. Porque se você bebe água muito salgada, pensa comigo, seu intestino. Tá? Isso aqui é um corte histológico que pode servir para o intestino. Então você imagina que isso aqui é um corte do intestino. Então você acabou de jogar água salgada aqui. Se tem muito sal dentro do seu intestino, pense que você está criando um ambiente que é hipertônico. Logo, o seu intestino vai puxar água das suas células para dentro dele. Então você vai beber água do mar, em vez de você se hidratar, você perde água. E aí você tem diarreia. Então, é por isso que a gente precisa beber água potável. Água potável significa que a gente não tem toxinas e significa que a concentração de solutos dela está ok em relação com as suas células. Se você pegar e tiver uma dieta com excesso de sais, você vai absorver esses sais e vai jogar eles na sua célula. Então, esse mesmo efeito que a gente está vendo aqui no intestino, quando a gente fizer isso na nossa artéria, o problema fica um pouco mais grave, porque o intestino tem uma saída, a artéria não. Então imagina que você encheu a artéria de sal. Se você encheu a artéria de sal, você vai ter ela atraindo água. Então você vai ter o mesmo tubo, que é a artéria, puxando mais água para dentro. Isso aumenta a pressão. A pressão é a força que a água faz na parede da artéria. Se essa pressão ficar muito alta, a artéria rompe. E aí você tem o AVC, por exemplo. Tá? E, como uma curiosidade, o contrário também acontece. Se você tem uma dieta com zero sal ou está fazendo uma dieta meio maluca, você pode ter pressão baixa, porque a falta de sais nas suas artérias faz com que a água saia, vá para a célula, que é hipertônica, e no final das contas você não bombeia o sangue direito, fica com tontura. Tá? E como curiosidade tem essa imagem aqui. Esse aqui é o Mar Morto, se eu não me engano, e no Mar Morto a concentração de sal é tão alta, nenhum ser vivo consegue sobreviver, por isso que a gente chama de Mar Morto, e justamente você não pode ficar mais do que... Você não consegue se afogar nesse mar, por causa que a densidade é muito alta, mas se você ficar nessa água aqui brincando de boiar por mais de uma hora, as suas células começam a morrer porque você está ressecando o seu corpo. Beleza? Então, não deixem de fazer o formulário.
A gente se vê nessa semana para quem estiver aqui, semana que vem, se for o seu rodízio. Tchau!